Você já deve ter ouvido muitas vezes sobre a importância de ler a Bíblia observando o contexto. Eu mesmo já falei isso várias vezes e continuo falando, porque os erros interpretativos surgem exatamente por causa de textos fora do seu contexto. Mas você sabe o que é contexto? Sabe como encontrar o contexto de um texto bíblico? Nesse vídeo eu quero te dar algumas dicas bem simples para você nunca mais perder o contexto de um texto. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o professor Otávio e nessa aula vamos aprender sobre o contexto bíblico, contexto do texto bíblico. Aliás, essa aula vai servir para qualquer texto que você ler, tá? Qualquer livro, qualquer coisa que você for ler, essas dicas aqui vão ser úteis também. Afinal, não é sábio você interpretar o pensamento do autor, você está lendo o autor e você pega uma frase, nos textos bíblicos você pega um versículo e sai interpretando, sem entender o que o autor estava querendo dizer com aquele texto. Então você precisa considerar a obra do autor por completo. Mas, como o nosso foco aqui é teologia, então nesse vídeo eu vou falar apenas sobre textos bíblicos e vamos deixar livros e outras literaturas para um outro momento. Quando se trata de texto bíblico, nós temos o contexto textual e o contexto amplo. Eu vou começar pelo contexto textual. Vamos falar de uma forma geral aqui o que é contexto. Bom, contexto é o conjunto de palavras, frases ou texto que vai aparecer ali dentro de onde você está lendo, daquela porção de texto ou frase que você está lendo. E você vai ter então ali textos que antecedem e textos que estão posteriores àquela porção de texto que você está lendo. E estas palavras, estes versos e esse conjunto de texto, de frases e versículos, contribuem para o significado completo do pensamento do autor. Então, quando você junta tudo, você tem ali o discurso completo. Existe também a necessidade, quando você olha para o texto bíblico, de conhecer contexto histórico, contexto social, econômico, político, enfim. Mas hoje nós vamos focar apenas no contexto textual. No nosso curso de hermenêutica eu falo bastante sobre essas questões aí de outros contextos. Mas vamos focar aqui no contexto textual, que é o propósito dessa aula. O que é um contexto bíblico textual? Bom, contexto textual é uma porção de texto que possui começo, meio e fim sobre um determinado assunto. É bem simples de entender isso. Nós temos na Bíblia, nos livros, porções grandes de texto. Você pega, sei lá, por exemplo, o Evangelho de Mateus. Você tem vários assuntos ali sendo tratados dentro do Evangelho de Mateus. O contexto geral do Evangelho de Mateus é a vida de Jesus. Mas existem contextos pequenos, sobre assuntos específicos que vão sendo tratados dentro da vida de Jesus. E o contexto imediato, ele trata exatamente destas porções menores, desses assuntos menores dentro do texto. Por exemplo, vamos pensar no Evangelho de Lucas. Você pega Lucas capítulo 1, do verso 5 até o verso 24, você vai ter a promessa do nascimento de João Batista, feitas ali para Zacarias e Isabel. Mas no mesmo capítulo, dos versos 26 até o 38, você vai ter a promessa do nascimento de Jesus sendo feita a Maria. Então veja que dentro de um mesmo capítulo você tem dois contextos. Você tem a história, você tem um tema tratando sobre a promessa do nascimento de João Batista e tem também um conjunto de versículos tratando sobre a promessa do nascimento de Jesus. São temas diferentes, contextos diferentes. Então dentro de um mesmo texto tem ali esses assuntos, que começa e termina. Para você identificar um contexto, basicamente é isso. Você identificar onde um assunto está começando, onde ele está terminando. O contexto será exatamente todos esses textos que falam de um único assunto. Quando o autor muda o assunto, você está lendo ali, viu que ele mudou de assunto, não está falando mais daquilo que ele estava falando, então o contexto muda, o contexto passa a ser sobre agora esse novo assunto que ele está tratando. Vamos pensar em mais um exemplo aqui, pegando um versículo muito conhecido, que é João 3,16. Diz ali, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça,
mas tenha a vida eterna. Esse é um verso que muitas pessoas sabem ele de cor. Bom, qual é o contexto de João 3,16? É simples, ele começa no verso 1 do capítulo 3, quando Nicodemos procura Jesus e começa a conversar com Jesus. Por isso, o contexto de João 3,16, ele vai do verso 1 até o verso 21. E aí você pergunta, por que não o capítulo inteiro, Otávio? Porque a partir do verso 21, nós já temos, a partir do verso 22, na verdade, né, nós já temos um assunto diferente. Então, o assunto muda. Portanto, o contexto do verso de João 3,16 vai do verso 1 até o 21. Do 22 em diante, você vai perceber que o assunto muda. Portanto, muda o contexto. João 3,16 não está mais dentro do contexto narrado ou da história, do assunto, do tema, do verso 22 em diante. Percebeu como isso é interessante? Muito bem, agora que eu já expliquei para você o que é contexto textual, eu preciso falar que, quando se trata dos textos bíblicos, há um detalhe importante, que aliás eu falei no início, que nós temos o contexto imediato, que é esse que eu acabei de explicar para você, mas temos também o contexto amplo, um contexto mais geral. O que é contexto amplo, né? O contexto geral? Parece que está ficando difícil isso, né? Mas não é, vá com calma que você entende, né? Caso você nunca tenha estudado hermenêutica, pode parecer um pouquinho meio difícil essas coisas, mas faz parte de interpretação de texto, tá? Todas essas questões são necessárias para uma boa interpretação de texto. Vamos lá, vamos pensar o que seria um contexto amplo. Olha, você tem que entender que a Bíblia ela tem uma história completa, tá? Ela é uma história única, só uma história contada ali por um longo período de tempo e que abrange vários assuntos. E todos os livros da Bíblia estão conectados em um tema central. Por isso, quando a gente fala de um contexto amplo, nós estamos falando de você analisar o assunto, por exemplo, de João 3,16, que fala sobre o sacrifício de Jesus, como esse tema, sacrifício de Jesus, é apresentado em toda a Bíblia. Isso seria analisar o contexto amplo. Você vai nos outros livros da Bíblia e vai ver o que esses outros livros estão falando sobre a importância do sacrifício de Cristo. Por que Jesus teve que morrer? Então, aí você vai encontrar que esta verdade, que esta doutrina da morte de Cristo para a remissão dos nossos pecados está presente em toda a Bíblia e não apenas aqui em João capítulo 3. E aí você vai precisar, para identificar esse contexto amplo, olhar para toda a Bíblia e descobrir por que Jesus teve que morrer. E quando você vai para as Escrituras, principalmente para o Antigo Testamento, você vai encontrar já em Gênesis 3:15, Deus prometendo um Salvador. E quando você vai para a lei, para o tabernáculo, a ordenança dos sacrifícios, dos cordeiros, você vai perceber que tudo isso estava de uma forma simbolizando o sacrifício de Cristo. É por isso que João Batista, no Evangelho de João, também aponta. João capítulo 1, 29, quando ele aponta para Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E isto é um exemplo de um contexto amplo. Agora, para você entender o contexto amplo, é claro que exige muito mais estudo. É necessário você conhecer toda a história bíblica. Mas, se você souber identificar o contexto imediato, que é o contexto ali que está nos versos daquele texto que você está lendo, daquele capítulo, daquela passagem, já é suficiente, né? Muito útil para uma boa interpretação, para você entender o que é que o autor realmente estava ensinando. Aliás, quando lemos a Bíblia, a intenção é exatamente essa, é sabermos o que o autor estava querendo ensinar e não aquilo que eu acho que ele estava querendo ensinar. E para chegarmos a esta conclusão, só através de uma boa interpretação, só sabendo analisar realmente o texto para descobrir o que ele estava de fato ensinando. Mas aí talvez você me pergunte: Otávio, tudo bem, entendi, mas existe alguma forma mais fácil para nós separarmos esse contexto imediato? Bom, eu sei que nem todos possuem um conhecimento profundo das Escrituras para poder ligar todos os assuntos que a Bíblia apresenta. Às vezes não tem muita facilidade com a interpretação de texto, né? Mas existe sim recursos nas próprias Bíblias, nas principais traduções que nós temos hoje em dia. Tem recursos que já facilita bastante para você que está iniciando nesse campo aí da hermenêutica. Principalmente nas Bíblias de estudo, e eu recomendo que, se você não tem uma, compre uma. Tá? Nós temos vários recursos nas Bíblias de estudo que vão ajudar você a encontrar não só o contexto imediato,
mas também o contexto amplo de um tema, quando ele vai fazer ali alguma referência cruzada de um texto com outro texto do Velho Testamento ou com um outro texto de um outro livro da Bíblia. Isso vai ajudar você a encontrar esse contexto amplo, né? Ver como os temas estão conectados em toda a Bíblia. E você vai encontrar na maioria das Bíblias esses recursos, como também divisões entre os textos. Se você olhar, por exemplo, a Bíblia que você tem aí, talvez, né, nem todas têm, mas a maioria sim, você vai ver que entre algumas porções de texto existe, principalmente no Novo Testamento, né, mas também no Velho Testamento isso existe, vai haver entre algumas porções de texto um título em cima separando ali algumas porções de texto. Estas divisões não estão nos textos grego e hebraico, né, de onde se faz as traduções. Não foi ali uma obra dos escritores bíblicos, mas é um recurso dos tradutores que existem nas Bíblias exatamente para nos ajudar a separar os temas que estão ali dentro dos textos. Essas divisões vão nos ajudar a identificar essas porções de texto e identificar onde um texto começa, onde um assunto começa, onde o outro, onde ele termina, né? E aí você vai conseguir, então, fazer essa identificação de uma forma muito mais fácil do contexto imediato. Então, se você não tem uma Bíblia de estudo, procure comprar uma, né? Invista um recurso para você estudar e você vai encontrar ali várias opções dentro dessas Bíblias com referências cruzadas, indicações de outros temas e assim por diante. Então, leia o texto e só interprete um verso dentro do seu contexto, dentro da sua porção de texto, onde o texto começa, o assunto começa e termina, tá? Porque aí você vai encontrar realmente o que o autor está falando. Outro recurso que você pode utilizar é fazer algum curso de hermenêutica, que hermenêutica é exatamente as técnicas para você ter uma boa interpretação de texto, e aí nós temos então a hermenêutica bíblica, e eu inclusive tenho já curso disponível sobre hermenêutica, caso você queira fazer, é só você ir aí na descrição e procurar, tá? Então, leia sempre os textos bíblicos, e aqui uma dica importante, leia sempre os textos bíblicos de forma sequencial, evite a todo custo ficar lendo passagens aleatórias, porque você vai perder completamente o contexto, tá? Não adianta você pegar, vou ler um versículo, só aquele versículo não vai ser suficiente para você entender o que o autor está dizendo. Você precisa ler o contexto inteiro do texto onde aquele versículo está, ok? Eu espero que essas dicas te ajudem, tá? Mas saiba que a verdade é uma só, não existem truques mágicos. Se você quer entender a Bíblia, você vai precisar se dedicar, vai precisar investir tempo, vai precisar investir recurso para adquirir pelo menos uma Bíblia de estudo. Mas o ideal é você comprar livros que falem sobre hermenêutica, como eu já falei também, você investir em cursos, né, de hermenêutica e assim por diante. Porque só investindo e gastando tempo e se esforçando é que você vai conseguir aprender a ter uma boa interpretação de texto. Caso você se interesse pelos nossos produtos, é só você olhar os links aí na descrição. Espero que essa pequena aula tenha lhe ajudado de alguma forma a entender a importância de você observar o contexto de um texto, a fim de que possa facilitar a sua leitura e a sua compreensão das Escrituras. E se você gostou desse vídeo, nos ajude compartilhando. E precisamos muito também das suas orações. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.